Olá, pessoal! Felizmente, nós vivemos atualmente um momento de revolução no tratamento da alopecia areata. Durante anos, na verdade décadas, nós não tivemos nada de novo no tratamento da alopecia areata. Basicamente, nós utilizávamos sempre os mesmos medicamentos, alguns avanços com relação à dose e forma de uso, mas nada realmente novo. E nos últimos anos nós tivemos a aprovação já aqui no Brasil de 2 novos tratamentos para a alopecia areata. Nós sabemos que diversos outros medicamentos estão em fase final de estudo, de avaliação e provavelmente também devem entrar no mercado no futuro próximo. Nós temos vários vídeos recentemente aqui no canal falando a respeito dessas novas drogas, desses novos tratamentos, porém muitas dúvidas vão aparecendo. Dúvidas aqui nos comentários, também lá no nosso perfil de Instagram, na caixa de perguntas. Então, eu reuni as principais dúvidas a respeito desses novos tratamentos para a alopecia areata. Eu vou tentar, então, responder todas elas aqui no vídeo de hoje. Fiz uma listinha aqui para a gente ir checando e falando dos pontos principais desses novos tratamentos. Antes de começar, eu queria falar que eu vou deixar um link para 2 artigos científicos muito interessantes que eu tive a honra de participar. O primeiro deles é o Consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia para o tratamento da alopecia areata. Então, nesse texto, a gente fala globalmente da alopecia areata, dos tipos de tratamento e como esses novos tratamentos se encaixam em relação aos tratamentos anteriores. E também um belo artigo de revisão que fala dos inibidores da janusquinase, que é a classe de medicamentos que engloba esses novos tratamentos para a alopecia areata. Então, falando do mecanismo de ação dos medicamentos, dos cuidados, dos exames, as outras indicações para que esses medicamentos também são utilizados, eles não são utilizados apenas para a alopecia areata. São textos direcionados ao público médico, sei que muitos médicos me acompanham aqui no canal, mas que também podem ser interessantes para os pacientes e de interesse geral. Lembrando, nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, de doenças capilares, então se você se interessa nesse assunto, não deixe de se inscrever, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Bom, pessoal, então qual que é a grande novidade no tratamento da alopecia areata? É o uso dos medicamentos conhecidos como inibidores da janusquinase. Esse é o nome da classe de medicamentos. E recentemente, 2 medicamentos foram aprovados especificamente para o tratamento da alopecia areata. Essas drogas já têm sido utilizadas no tratamento da alopecia areata já há alguns anos, já há quase 10 anos. O medicamento mais utilizado é conhecido como tofacitinib, porém a indicação de bula dele, os estudos que foram realizados com ele inicialmente são para tratamento da artrite reumatoide. Porém, observa-se que muitos pacientes com alopecia areata mais grave, melhoram com o tofacitinib. E esse é um uso da medicação que nós chamamos de off-label, ou seja, o medicamento foi desenvolvido para uma outra finalidade, no caso, por exemplo, artrite reumatoide, porém ele também se mostra útil para o tratamento da alopecia areata. Agora, a grande novidade é que outros medicamentos dessa mesma família foram estudados e têm indicação de bula específica para a areata. E é sobre eles que nós vamos falar no vídeo de hoje. O primeiro medicamento que foi aprovado aqui no Brasil chama-se baricitinib. Ele foi aprovado o ano passado, em 2023. O nome comercial dele é Olumiant. E nós temos também a aprovação agora bem recente, nós estamos gravando esse vídeo agora em 2024. Há poucas semanas foi aprovado um segundo medicamento chamado ritlecitinib. O nome comercial dele é Litfulo e ele foi aprovado não só para adultos, porque o baricitinib tem uma aprovação da Anvisa para uso em pacientes acima de 18 anos, porém, esse novo medicamento, o ritlecitinib, ele tem indicação inclusive para adolescentes acima de 12 anos de idade, o que é um dado muito interessante, porque como vocês sabem, a alopecia areata, ela frequentemente acomete adultos jovens, adolescentes e inclusive crianças. Então, nós temos um medicamento com uma indicação de bula, inclusive para pacientes mais jovens, é muito interessante.
No presente momento, o baricitinib, o Olumiant, já está disponível para compra e o ritlecitinib, que é o Litfulo, ele já foi aprovado, mas nesse momento ele ainda não está disponível para compra. E uma das primeiras perguntas, ou muitas perguntas que eu recebo, é com relação ao custo. Esses medicamentos, pessoal, são muito caros, essa aqui é a verdade. Existe uma variação de preço entre eles, esses medicamentos que eu mencionei, porém, toda essa classe de medicamentos dos inibidores da janusquinase, pelo menos até esse momento, são muito caros. A última pesquisa que eu fiz com relação ao baricitinib, que é a droga que já está disponível para venda, eu vi custos entre 4 a 6 mil reais ao mês. Inclusive, se tem algum de vocês aí que está usando o baricitinib, se conseguiu talvez até valores melhores do que esse, deixa aí nos comentários, porque com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão procurando o medicamento. E o ritlecitinib, qual que é o preço dele? Ele já foi aprovado aqui no Brasil, mas ele ainda não está disponível para venda. Tem uma previsão que ele seja ainda liberado no primeiro semestre de 2024 e nós não temos então ainda o preço de mercado desse produto. Obviamente não deve ser um preço muito baixo, talvez seja mais baixo do que o baricitinib, espero que sim, porém a gente ainda não sabe. E uma pergunta que vem logo na sequência do preço é: como eu faço para comprar e se é possível conseguir esse medicamento através do Sistema Único de Saúde e se é possível conseguir esse medicamento por via judicial. Então vamos lá, como é que você faz para comprar? O baricitinib já está disponível e o ritlecitinib, quando estiver disponível, agora nos próximos meses ele já deve estar disponível. A partir do momento que você passou em consulta médica, que você tem a receita médica, você consegue efetuar a compra do medicamento. Na prática, qual que é o grande problema? O custo. É um custo de droga, de medicamento que para a realidade brasileira, na verdade, é absurdo para a maioria das pessoas. E aí que vem a pergunta da possibilidade de conseguir no sistema de saúde e da possibilidade até de uma via judicial conseguir esse medicamento. Diretamente no sistema de saúde, esses medicamentos ainda não estão disponíveis. Então, eles estão disponíveis para compra, porém, eles não foram, digamos assim, incorporados a uma distribuição natural no sistema de saúde. Então, mesmo com a receita médica, nas farmácias de alto custo, neste momento, o medicamento ainda não está disponível. Então, para que você consiga o medicamento pelo sistema de saúde, isso não vai ser automático. E aí que entra a pergunta se é possível, então, uma judicialização através de um advogado, deixar claro ali que é um paciente que precisa do medicamento e para que ele consiga isso ou pelos planos de saúde ou especialmente pelo Sistema Único de Saúde. Sim, eu acredito que sim, porque a partir do momento que o paciente tem uma alopecia areata que se encaixa no critério de tratamento, a gente já vai falar disso daqui a pouco, e o remédio está disponível com aprovação no Brasil, eu acredito que existe uma grande chance de que você consiga o medicamento por essa via. Conheço pacientes que já conseguiram no passado, então sim, é uma possibilidade, mas aí realmente depende de um trâmite judicial. Também acredito que a partir do momento da liberação, pessoal, isso é tudo muito recente, dentro de algum tempo, esses medicamentos também estejam disponíveis já no sistema de saúde. E esse seria o melhor cenário. O paciente que tem a indicação, ele seja atendido, seja prescrita a medicação e que ele consiga pegar esse remédio gratuitamente, sem maiores burocracias, porém, nós ainda não estamos nesse momento. Bom, falamos então de como comprar, custos, via judicial para a compra do medicamento. Agora nós vamos falar das indicações. Esses medicamentos são para qualquer paciente que tem alopecia areata? Não, esses medicamentos são para pacientes com alopecia areata grave. O que é exatamente alopecia areata grave ou não grave não é uma regra absoluta. Claro que aqueles pacientes que têm alopecia areata total, que perderam todos os pelos do couro cabeludo, ou até aquela universal, que perderam todos os pelos do corpo, sem dúvida nenhuma esses casos são graves. Mas muitos pacientes com perda parcial dos cabelos também têm casos que nós consideramos grave. De uma maneira geral, considera-se a alopecia areata grave aquela que gera uma perda de mais de 40%, 50% dos cabelos, de uma área superior a 40%, 50% do couro cabeludo. Porém, não exclusivamente. Pacientes que talvez tenham uma perda mesmo menor, mas com grande impacto de qualidade de vida,
muito refratários a outros tratamentos. Às vezes aquela área, ela não é uma área tão extensa, mas é uma área extremamente visível. Então você ter uma falha na região da nuca é muito diferente de ter uma falha na região da frente. Então tudo isso tem que ser avaliado. Casos mais leves, com uma área menor de comprometimento, tendem a responder melhor com os tratamentos mais tradicionais, com os tratamentos mais simples e com tratamentos com menos efeitos colaterais. Por isso que esses tratamentos são a primeira linha nesses casos mais leves. Mas alguns pacientes, mesmo com esses tratamentos, mesmo tendo casos que não são tão graves, ainda assim vão precisar de tratamentos mais fortes e, eventualmente, teriam indicação desse tipo de tratamento. Mas, como linhas gerais, a gente pode pensar numa alopecia areata que compromete mais de 40%, 50% do couro cabeludo. Bom, e como são os resultados? Esses medicamentos são novos e eles realmente são eficazes? Sim, eles são eficazes, porém nós sabemos que eles não são eficazes em todos os casos. Existem pacientes que têm respostas brilhantes e talvez muito isso que vocês veem na internet, que geralmente o que a gente vê divulgado são os casos com respostas sensacionais, então aqueles casos da alopecia total, universal, a pessoa perdeu todos os pelos do corpo e conseguiu recuperar 100% com o tratamento. Sim, isso existe. Porém, também existem pacientes que respondem muito pouco, ou seja, melhoram um pouco com o tratamento, e tem pacientes que têm uma resposta parcial. Eu vou resumir aqui os achados, os resultados dos estudos desses dois novos medicamentos, tanto do baricitinib quanto do ritlecitinib. Os resultados são parecidos. Em linhas gerais, nós podemos dizer que para pacientes com alopecia areata grave, em torno de 40% dos pacientes conseguem atingir uma cobertura de 80% do couro cabeludo num prazo entre 9 meses a 1 ano. Então, eu estou arredondando os números aqui, mas se vocês têm uma ideia em termos de resultado. 40% dos pacientes atingindo 80% de cobertura. E aí, tem pacientes que não respondem nada e tem pacientes que têm uma resposta plena. Mas é muito importante que isso seja dito porque, sim, infelizmente há um número substancial de pacientes que não respondem nada ou que têm uma resposta pobre. Então é importante que você saiba disso, porque eu vejo que muitos pacientes que eu tenho com alopecia areata, já sofrendo com alopecia areata há muitos anos, já tentaram diversos tratamentos. Quando surge uma novidade, gera uma expectativa muito grande e é claro, isso é válido, a gente tem que acreditar que o tratamento vai dar resultado, porém é importante que a gente saiba que existe uma chance considerável de que isso não aconteça, até para que, caso não tenha um resultado positivo, não exista uma grande frustração. Uma outra pergunta bem frequente, por quanto tempo que eu tenho que usar o medicamento? Então vamos lá. Nós iniciando o tratamento, tanto com baricitinib quanto com o ritlecitinib, o tempo de crescimento dos fios varia de pessoa para pessoa. Geralmente entre 3 a 6 meses, a gente já começa a ver uma resposta claramente perceptível na maioria dos pacientes. E geralmente esse resultado se consolida em 1 ano. Então, um tempo mínimo aí seria de 6 meses a 1 ano para que a gente observe o resultado. A partir de 1 ano, a chance que o paciente tem de ter um crescimento a mais do que ele teve inicialmente nesse primeiro ano é pequena, até pode acontecer, mas esse é um prazo razoável para que a gente consiga observar algum resultado. E aí vem uma pergunta extremamente frequente também. A partir do momento que eu comecei o tratamento, ou seja, fiz lá 8, 9, 10 meses de tratamento, tive um ótimo resultado, o que acontece daí para frente? Se eu suspender o tratamento, meu cabelo vai voltar a cair? E na maioria dos casos é isso que acontece. A evolução da areata ela é um pouco imprevisível, então não necessariamente os pacientes se comportam da mesma maneira, mas a maioria dos pacientes que suspende o tratamento mesmo após atingir o resultado devem voltar a ter queda. Então, na verdade, a ideia é de que se mantenha o tratamento por período indeterminado. O que pode se fazer, talvez tentar diminuir a dose a médio prazo. E, em alguns casos, depois de anos de tratamento, é possível que alguns pacientes fiquem sem medicamento, mas a expectativa mais real é que nós precisaremos desses tratamentos por um período indeterminado, por um período contínuo. Nós ainda temos poucos dados da literatura mostrando o resultado desses tratamentos no longo prazo, porque eles são muito novos. Porém, nós já temos dados
de outras drogas para a alopecia areata, nós conhecemos o mecanismo da alopecia areata, mesmo drogas dessa família, como eu falei do tofacitinib, que já são utilizadas por um período mais prolongado. Então sim, tudo indica que esse tratamento tem que ser permanente. E aí que essa questão do custo acaba sendo ainda mais difícil, porque o medicamento ele já tem um custo muito alto, mas talvez se fosse um período curto de tempo, de alguns meses, teriam pessoas que teriam condições aí talvez de fazer esse esforço, levantar esse capital e fazer o tratamento por um curto período de tempo. Porém, isso não vai ser suficiente. Então, quem for arcar com os custos do medicamento, pagando do bolso, digamos assim, tem que saber que provavelmente esse tratamento vai se estender por um período indeterminado e um período muito longo. Então, já respondendo à próxima pergunta, nenhum desses medicamentos podem ser considerados como a cura da alopecia areata. Alguns casos de alopecia areata melhoram e o paciente consegue sustentar os resultados sem medicamento, mas esses casos são muito mais excepcionais do que a regra. Bom, com relação a efeitos colaterais, então muitas perguntas em relação a efeitos colaterais. Nesses estudos, então, que esses medicamentos foram utilizados em pacientes com alopecia areata, os efeitos colaterais, de uma maneira geral, foram leves e muito bem tolerados. Entre os efeitos colaterais mais frequentes, infecções das vias aéreas superiores, dor de cabeça, espinhas. Um dado mais importante que vale um cuidado é o aumento da frequência de infecções do vírus da família do herpes, o herpes simples, mas principalmente o herpes zoster, que o pessoal mais antigo aí chama de cobreiro. Temos vídeo aqui no canal falando a respeito do herpes zoster e uma das indicações aí nos cuidados antes de começarmos o tratamento com essa família de medicamentos é fazer a imunização à vacina contra o herpes zoster. Porém, de uma maneira geral, o tratamento muito bem tolerado. Uma pergunta que sempre é feita, e eu acho que essa pergunta é muito válida: e os efeitos colaterais de longo prazo? Essas drogas são novas, elas foram utilizadas por um curto intervalo de tempo. Será que se eu mantiver o uso desse medicamento por meses, por anos, talvez eventualmente por décadas, será que isso não pode gerar um dano na minha saúde e um aumento de risco de outras doenças? É uma possibilidade e eu acho que essa é uma preocupação muito válida, até porque grande parte dos pacientes com alopecia areata são muito jovens, como nós falamos no começo do vídeo. Então, nós vamos expor esse paciente a esse medicamento por um período muito prolongado. E como são drogas novas, nós não temos ainda certeza do perfil de segurança a longo prazo. Essa certeza de segurança a longo prazo nós só teremos com os estudos que nós chamamos de pós-market, depois que o medicamento entrou no mercado, pós-comercialização, em que nós vamos avaliar possíveis efeitos colaterais de longo prazo. Tudo indica, com base nesses estudos de curto prazo, que o remédio é seguro, que efeitos colaterais podem acontecer, mas que de uma maneira geral eles são muito bem tolerados. Mas sim, eu acho que vale a pena essa ressalva, ainda do pouco conhecimento que nós temos do uso desses medicamentos a longo prazo. Agora, infelizmente, a única forma de nós termos essa segurança, essa certeza com relação a efeitos dos medicamentos a longo prazo é realmente com o uso do medicamento. Infelizmente, só o tempo vai dizer o quão realmente eles são seguros no longo prazo. Bom, ainda com relação à segurança, pergunta frequente, na verdade. Exames, tem que fazer alguma avaliação laboratorial? Como é que é a avaliação médica antes do início do tratamento? E sim, essa avaliação é fundamental. Então, na consulta, o médico tem que fazer o diagnóstico da alopecia areata, da indicação desses medicamentos dentro daquele caso de alopecia areata, fazer uma avaliação global de saúde através de anamnese, examinando o paciente. Existem alguns exames laboratoriais que são padrão para o paciente que vai começar esse tipo de tratamento, nada muito complexo. Nos artigos que eu mostrei para vocês tem essa lista de exames que devem ser feitos, nada muito difícil, mas isso deve ser feito e por isso que o acompanhamento médico é fundamental. Duas perguntas também que eu recebo com muita frequência. Dr. Paulo, se esses medicamentos são tão interessantes para o tratamento da alopecia areata, nós não poderíamos utilizá-los para a alopecia androgenética, que é a calvície, ou para a alopecia frontal fibrosante? Bom, falando então primeiro da alopecia androgenética. Não há nenhuma evidência que essa classe de medicamentos, pelo mecanismo de ação que elas têm, que elas realmente possam ajudar os pacientes com alopecia androgenética. Então não é uma indicação. Com relação à frontal fibrosante, nós temos pequenos estudos mostrando o uso de medicamentos dessa classe que são os inibidores da JAK, mostrando algum resultado.
Então, talvez como segunda, terceira linha de tratamento para pacientes que não responderam a outras terapêuticas, talvez seria uma alternativa. Mas aí cai naquele uso que nós chamamos de off-label e nós não sabemos ainda qual que é a real eficácia dessa família de medicamentos para os pacientes com alopecia frontal fibrosante. Eu tenho alguns pacientes com alopecia frontal fibrosante usando medicamentos dessa categoria e eu vejo que os resultados variados. Em alguns casos a gente observou melhora, outros casos nós não observamos, mas lembrando que esses medicamentos não foram desenvolvidos especificamente para frontal fibrosante. Na verdade, nós não temos ainda nenhum medicamento que foi desenvolvido especialmente para frontal fibrosante. Bom, e como iniciar então o tratamento? O paciente que tem uma alopecia areata mais grave, como na prática começar esse tratamento? O primeiro ponto é a consulta médica com um médico, com um dermatologista que tem experiência no tratamento da alopecia areata, especialmente de casos mais graves. Aí vai se avaliar então todo esse contexto de história da areata, de características clínicas do paciente, saúde global, outros tratamentos que o paciente já fez e a partir daí, com a prescrição, é possível então que você, infelizmente, ainda compre o remédio diretamente na farmácia, digamos assim, e eu espero que em breve a gente tenha essa possibilidade também no sistema de saúde. Pessoal, eu sei que surgem muitas dúvidas aí na alopecia areata. Se você tem alopecia areata, se você ficou com alguma dúvida, algum ponto que eu não comentei nesse vídeo, escreva aí nos comentários. A ideia é que como a gente está tendo muita novidade aí, que em breve a gente faça uma nova atualização e eu vou tentar responder aí as principais dúvidas. Se você conhece alguém que tem alopecia areata, eu acho que vale a pena compartilhar esse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.